A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia, pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador deste lindo projeto, pastor Gedeon Júnior, por mais esta oportunidade. Nós chegamos ao final do capítulo 19 de 2 Samuel. Então vamos lá, a partir do versículo 31. Nós vamos estudar outro personagem hoje. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele quem sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz dos homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Versículo 36. Teu servo acompanhará. Versículo 36. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para que receba uma recompensa dessas. Permita que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do meu túmulo, do túmulo do meu pai, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. E o rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais o que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou a Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Vamos parar aqui, depois nós continuamos a partir do versículo 40. Meus amados irmãos, nós vamos perceber que uma outra pessoa que entra na história, Barzilai. Barzilai, ele, quando nós lemos, as histórias concernentes a Davi, nós percebemos que ele era um homem que ele provocava ou uma devoção extrema ou um ódio extremo. E uma coisa que vinha, das outras pessoas. Ou então ele era muito amado ou ele era muito odiado. Nós acabamos de ler ontem, nós lemos a história de Mefibosete. Mefibosete mostrou-se um homem o quê? Que gostava muito de Davi. E que ele estava ali com Davi porque realmente o amava. E quando Davi foi retirado do reino, do trono, ele muito se abalou. E talvez nós vemos que Mefibosete foi um homem dotado de devoção e lealdade a Davi. Mas também a gente já sabe da história que houve Saul, houve Absalão, Simei, que eles desenvolveram o quê? Um imenso ódio contra Davi. E eles ficaram muito felizes, com a ideia dele sair e se ele morresse ou se matasse pessoalmente, caso houvesse oportunidade. Mas ali estava Davi, como um grande, ou era traidor ou era repelidor dos outros. E assim sempre acontece com homens fortes, especialmente com gênios criativos.
independente do campo de atividade. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que foi o maior de todos os magnetos, atraindo e repelindo. Na verdade, nós sabemos que finalmente ele atrairá todos os homens a ele. Como a palavra do Senhor diz em João 12:32, para que se cumpra o mistério da vontade de Deus. Em Efésios 1:9 e 10 nós vemos isso. Tornando-se tudo para todos em Efésios 4:10. Dessa maneira, Jesus ultrapassará todos os gigantes que atraem ou repelem. E nós vamos ver aqui que aparecem, homens que amavam ou odiavam Davi. E agora nós encontramos o que? Barzilai, que estivera entre os que se encontram com Davi para ajudá-lo a atravessar o rio Jordão e acompanhá-lo ao longo do caminho. Davi, pois, faz o quê? Convida-o para acompanhá-lo a Jerusalém e viver ali de maneira abundante, devido à generosidade que ele teve para com o rei, porque enquanto o rei estava em Manaim, a palavra do Senhor, como nós lemos, diz que ele sustentou o rei, ele cuidou do rei. Mas Barzilai queria somente saudar o rei e expressar felicidade diante da sua restauração, para então voltar para casa. Ele não queria nada do que o rei estava lhe oferecendo. Vem para Jerusalém, fica comigo, eu vou cuidar de você. Barzilai não queria nada disso. Ele era um homem idoso, ele sabia que morreria em breve e ele não tinha paciência para as coisas mas que agradavam aos jovens. Ele diz, eu não tenho nem mais prazer nessas cantorias, como nós vimos aqui. Ele só queria paz para os seus últimos dias. E Davi lhe concede isso. Esse homem, ele assegurou que Davi e o seu grupo vivessem de maneira confortável em Manaim, porque ele tinha em abundância e ele não precisava mais de nada. E ele entendia que o Senhor que lhe concedera o quê? Tal graça. Nós vamos ver que, e isso nós vamos ver em 2 Samuel 17, 20, em 2 Samuel 17, do versículo 27 a 29. É onde nós vemos que Barzilai foi um daqueles que sustentou a Davi e o seu exército em Manaim. Como eu disse, no versículo 32 que nós lemos, diz que Barzilai ele tinha 80 anos de idade, ele foi um homem muito valente, era um homem generoso, e à medida que de que era um homem que a sua generosidade era tão grande, e nós vemos os ensinamentos que ele nos passa aqui. A generosidade ela é uma expressão da lei maior do amor. Como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9:8, olha, Deus ele pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em boa obra. Quer dizer, aquilo que nós temos não é só para nós. Nós temos que aprender a superabundar em boa obra. Aquilo que o Senhor nos dá mais é para abençoarmos outras vidas. E nós temos que aprender, com Barzilai a ser dessa forma. Barzilai, nós vemos que é um dos mais raros indivíduos consagrados. Ele era um homem cuja generosidade, ele não reivindicou o quê? Favor nenhum de retorno. Não era aquilo, eu vou fazer porque ele pode me abençoar nisso depois, porque ele é rei. Não, ele abençoou porque ele abençoou. Foi algo liberal. Mas, irmãos, tudo o que nós fazemos é como a palavra do Senhor nos diz. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você planta generosidade, você vai colher generosidade. Se você planta brutalidade, você vai colher brutalidade. Se você planta afeto, você vai colher afeto. A lei da semeadura, ela é implacável, ela sempre vem,
E ele ajudava simplesmente porque queria fazê-lo. E é assim que devemos fazer, ter prazer em servir, sabe, em ajudar, em sermos... É uma forma de gratidão, eu vejo isso como uma forma de gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. O a mais que temos recebido é para abençoarmos, não é para ficarmos guardando, pensando no amanhã. Dessa terra, irmãos, nós não levamos nada, sabe? O que Deus tem nos dado é para usarmos no seu reino, é para usarmos para a sua glória, é para abençoarmos as vidas, né? E nós vemos que ele era um homem de bens e riquezas, e era um homem liberal, um homem de grande sabedoria e de bom senso, um homem dotado de graça profunda. E Davi, ele, diante de toda essa situação, ele se comove. E ele anelava o que? Retribuía a Barzilai e a todos os favores que ele tinha feito em Jerusalém, aonde ele estaria reinando, e ele teria toda a sua autoridade restaurada. E Davi, ele foi realmente capaz de compensar Barzilai por muitas vezes, mas Barzilai era um homem destituído de egoísmo e ele não pediu nada, nenhuma devolução de favor, tal como as figuras, né, que às vezes nós vemos pessoas que fazem, mas pensando em retribuição. Não, nós temos que simplesmente fazer. E Barzilai, ele tinha terminado aqui para ele o seu curso. Ele havia cumprido a sua missão. Ele nada mais precisava provar. Ele tinha poucos anos de vida ainda para viver. E do que iria lhe adiantar viver ali na companhia do rei em Jerusalém, com glória, com honra, com abundância de bem? Nada disso tinha mais valor para ele. Barzilai, ele não estava interessado em nada disso. Uma vida dedicada às pessoas era o que fazia com que ele se sentisse grande. O servir era com que fazia que ele se sentisse bem, né? E ele deixava, no seu caso, ele pensava, é só isso e acabou, né? E ele não seria grande somente porque o rei lhe dera muito dinheiro. Barzilai, ele preferia morrer em suas próprias terras, entre a sua gente, em paz, e ele não estava mais interessado em viver na capital. Nós vamos ver no versículo 35 o que Barzilai fala sobre ele. Ele diz, olha, eu poderia discernir mais alguma coisa? Aqui eu lembro do texto que fala em Provérbios, né? Quando Salomão, ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venha dizer, não tenho mais neles contentamento. Nós temos que... Chega um momento da vida em que realmente os olhos se escurecem, você come, já não tem mais aquele desejo tão bom, né? Tem tudo o mesmo gosto. Eu lembro-me da mãe da minha mãe, ela comia... E ela tinha muito prazer, né? E ela fazia comidinhas tão gostosas, mas no fim da sua vida ela comia e ela dizia, tem tudo o mesmo gosto, né? Parece que o paladar não é mais tão assim apurado. E aqui Barzilai, ele diz, poderia eu discernir? É evidente que com essas palavras Barzilai referia ao fato de que a sua capacidade intelectual tinha o quê? Diminuído por causa da idade avançada. E ele, então, não queria ser um peso morto para o rei. Ele ficaria ali apenas recebendo, sem nada dar, e isso não o agradava, né? E ele diz assim, olha, Davi proveria um bom alimento, uma boa bebida, mas na minha idade a percepção dos sentidos já estão diminuindo, tanto que ele deixaria de apreciar tais coisas. E de fato, os alimentos provavelmente deixariam às vezes seu estômago enjoado, né? Portanto, ele não estava mais interessado em provar alimentos, beber, né? A gente vê assim, à medida que a idade vai avançando, antigamente eu comia uma feijoada, deitava e dormia.
Atualmente agora, se eu já como uma feijoada, eu já tenho que tomar um chazinho para deitar melhor, né? É interessante essa movimentação que a vida dá, esse andar, né? E por isso que nós temos que aproveitar a fase em que somos fortes, né? Em que temos ânimo, em que temos vigor, para que quando cheguem os maus dias, né, e digamos, não temos mais nele contentamentos. E muitos idosos, né, dizem, tive o prazer de conviver com os meus avós, né, papai, acredito que o Senhor levou cedo demais, mas o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas, mas assim, algumas questões da vida, ele já não tinha mais tanto prazer. Quando nós somos jovens, nós gostamos de viajar, de passear. O idoso não. O idoso, ele gosta mais de ficar dentro da sua casinha, ali tranquilo, né? Ele não gosta mais dessas atividades todas que muitas vezes a juventude gosta. E nós vamos ver que na corte de Davi haveria muito vinhos, mulheres, canções, danças, né? Mas nada disso valeria mais para um senhor de 80 anos. Os seus dias tinham passado, ele preferia descansar do seu jeito, esperar, né, o momento de se encontrar com o Senhor. E realmente tem até uma frase que eu li, né, de Mateus Henry, que diz assim, olha, aqueles que são idosos, eles não devem privar os jovens dos prazeres que eles próprios desfrutaram no passado e nem obrigar os jovens a se aposentarem com eles. Vamos permitir que cada fase viva a sua fase? Que criança seja criança, adolescente seja adolescente, jovem seja jovem, idoso, meia-idade, idoso, a terceira idade, a melhor idade, seja a melhor idade. Todos temos fase na vida. Eu não sei em que fase de vida você está, mas não queira que o outro viva a fase que você está e deixe de viver a fase que ele está. Vamos entender, né? A vida de cada um, o momento de cada um, porque aí nós vamos trazer alegria. Davi queria que Barzilai estivesse com ele, mas ele falou, não é mais hora disso. A minha fase já passou. E aí ele chega para Davi e diz, escuta, eu não vou não, mas faz o seguinte, leva Quimã. No versículo 37, ele diz que Quimã era um dos jovens, né, um dos servos dele, e ele diz, este era um dos servos de mais confianças aqui que eu tenho, é um homem que me serviu bem. E Davi olha e vê uma forma de agradecer a ele por isso, né, fazendo esse favor. E Davi então mostra-se generoso, e Davi dá um cheque em branco para esse moço, e esse moço jovem, ele poderia tirar melhor proveito, né, de estar na capital e de todas as suas vantagens. Nós vemos que Davi, então, ele concorda com a sugestão de Barzilai no versículo 38 e deu a Quimã, né, para que ele pudesse agir de maneira como um cheque em branco, né? E daí fluíram muitas graças reais, uma boa vida, uma prosperidade, provisões de toda espécie, coisas que o próprio Barzilai tinha desfrutado, se ainda fosse jovem o bastante. Davi deu a Barzilai um cheque em branco, permitindo-lhe preencher como quisesse, em benefício de Quimã, né? Ele disse, eu não posso mais, mas ele vai aproveitar, e ele teria felicidade em ver esse jovem aproveitando o que ele não teria mais prazer, o jovem teria prazer. E isso certamente soa como se tudo tivesse sido feito para um filho. Por outro lado, um amigo, um servo fiel poderia tornar-se um filho de Barzilai e receber tais benefícios, embora a gente vê aqui que não existia laços de sangue entre eles, ele, no entanto, era servo, né? E no versículo 39,
nós vemos assim, pois todo o povo passando o Jordão, e foi assim que todo o grupo que estava com Davi, incluindo a sua família, os servos, o pequeno exército, atravessaram o Jordão e foram ajudados pela companhia que tinha vindo com este grande propósito. Foi um momento de triunfo. Davi estava deixando o exílio e voltando para casa. E nós vemos que Barzilai, ele vai ser enviado à sua casa, né? Sobre Davi o beija, e Davi abençoa a Barzilai, e alegremente Quimã juntou-se ao grupo do rei e foi viver uma nova vida. E foi assim que cada indivíduo naquele dia recebeu exatamente o que queria, né? Nós vemos aqui o texto. Inicialmente Davi chora a perda do seu filho, é repreendido por Joabe, torna a sua sanidade, né? A gente vê que ele luta pela união, Davi luta pela união que estava sendo uma divisão, Israel, Judá, e ele volta, né? Davi perdoa homens, perdoa Simei, perdoa Mefibosete. Esse último que nós estamos falando, Barzai, um minutinho, Barzilai, perdão, irmãos. Barzilai também vive da maneira que quer, abençoa o seu servo Quimã, e assim nós vemos cada um voltando e vivendo como deveria viver. E Davi agindo de benevolência, perdoando a quem tinha que perdoar, agindo como um verdadeiro diplomata, um verdadeiro rei. E aí no versículo, os 4 últimos versículos diz assim, eles são de compreensão fácil, né? Diz assim, o rei ele seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Aí versículo 41, logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. A gente vê aqui que vai ter um ciúmes entre Israel e entre Judá. Olha o que acontece. Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele, todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam os israelitas, fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Judá e Israel aqui brigando entre si. Eu tinha que ter pego o rei, eu tenho que trazer o rei para cá. E querem rei de um lado, querem rei do outro. E nós vamos ver que nisso Davi une os reinos, né? E eles vão trabalhando novamente, é um período em que os reinos estão unidos, todos juntos trabalhando. Porque vocês estão irritados, acaso comemos das provisões do rei, ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá, nós somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque eles eram 10 tribos, e Judá 2 tribos. Isso. Por que nos desprezaram? Por que nos desprezaram? Nós somos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente com os israelitas. E aí nós vamos perceber que a resposta de Israel, aqui no versículo 43, dizendo que eles eram superiores em numéricos, né? Porque eles tinham as 10 tribos e não apenas 2 como Judá. Portanto, eles possuíam mais a Davi do que a Judá. Em outras palavras, eles queriam dizer, nós temos mais direitos, a atenção real, né? E eles podiam prestar-lhe um serviço com maior propriedade do que as tribos do sul. E além disso, eles não apreciavam a atitude desprezível de Judá, como se eles fossem inferiores. E nós vemos que Israel foi o primeiro a insistir quanto ao retorno de Davi, e contudo foi deixado para fora do cortejo que trouxera de volta. E eles deveriam ter sido avisados quanto ao fato, né, do retorno, porque os de Judá que foram lá buscar Davi, eles disseram, não é assim que funciona não, né, porque nós queremos Davi, nós queremos o retorno de Davi. E nós vemos que o argumento ele vai revelar
que o povo havia cedido diante da rebelião de Absalão. E se não os mesmos que eram apoiadores ativos, né, naquela situação, mas agora eles estavam clamando para serem os primeiros a acompanhar Davi na volta que ele teve. Isso também indicava a profundidade, né, que foi se desenvolvendo essa cisma entre Israel e entre Judá, o qual eventualmente depois, né, no período de Salomão, né, de Reoboão e Jeroboão, nós vamos ver essa divisão, tá certo? Mas Israel, devido a uma consciência pesada, ficou para trás em apresentar novamente a lealdade ao seu rei, e então acusou Judá de furtar-lhe o monarca, a Davi, né? E assim nós completamos e encerramos o capítulo de número 19 de 2 Samuel. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vós neste dia e que o Senhor vos dê a paz. Amém.